O grito ecoou pela ala pediátrica do Hospital de Santa Maria como um fado rasgado, daqueles que rasgam a alma lisboeta nas noites de Alfama. Mamã! Não me deixa sozinha. A voz infantil de João, um menino de 7 anos com olhos inchados de febre e medo, cortou o ar como uma navalha afiada. Ana Correia, a enfermeira de plantão, congelou por um instante, o coração apertado num nó que só os que crescem entre as ruas empedradas de Lisboa conhecem, aquele nó de urgência misturada à ternura, como o cheiro de pastéis de nata quentes no ar da manhã. Mas não foi o choro de João que a paralisou. Foi o olhar de Sofia, cruzando o corredor a metros de distância, os olhos castanhos dela, profundos como o Tejo ao pôr do sol, fixos nela com uma intensidade que Ana não via desde os dias de infância em Óbidos, quando corriam descalças pelas muralhas medievais, rindo de segredos que só meninas de 10 anos ousam guardar. Ana piscou, afastando a memória como se fosse poeira de azulejo antigo. Calma, meu amorzinho, murmurou ela para João, inclinando-se sobre a cama com a delicadeza de quem sabe que as mãos de uma enfermeira podem ser o único porto seguro num mar de incerteza. Injetou o medicamento devagar, o soro pingando como lágrimas contidas, enquanto o quarto se enchia do som suave das ondas do oceano, não reais, mas da playlist de fados que ela sempre ligava para acalmar os pequenos. Lisboa, com sua luz dourada filtrando pelas persianas, parecia conspirar para que aquele momento durasse uma eternidade. Mas eternidades em hospitais são ilusões frágeis. Sofia aproximou-se, o jaleco branco impecável contrastando com o caos controlado da ala. Precisa de ajuda, Ana? A voz dela era baixa, como o sussurro de uma saudade em verso de Amália Rodrigues, mas carregada de algo mais, uma eletricidade que Ana sentia na pele, como o vento salgado do Atlântico batendo nas falésias de Cascais. Doutora Sofia Mendes, residente de pediatria recém-chegada de Coimbra, com apenas 28 anos e um currículo que já ecoava nos corredores académicos. Mas para Ana, de 30 anos, enfermeira há uma década nesta mesma ala que cheirava a desinfetante e sonhos infantis, Sofia era mais do que uma colega. Era o fantasma vivo da infância, a menina que lhe dera o primeiro beijo, inocente, atrás de uma oliveira centenária, prometendo para sempre num verão de 2005, quando o mundo era só castelos de areia e o som das cigarras. Eu dou conta, respondeu Ana, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Seus dedos tremiam ligeiramente ao ajustar o monitor cardíaco de João, que agora respirava mais calmo, os cílios úmidos como orvalho em folhas de laranjeira. Mas dentro dela, o turbilhão. Como Sofia podia parecer assim, do nada, transferida para este hospital como se o destino fosse um roteirista cruel de telenovela portuguesa? Ana recordava as cartas que trocavam na adolescência, seladas com corações desenhados à mão, até que a vida as separara. Sofia para a Universidade em Coimbra, Ana para o curso de enfermagem em Lisboa, ancorada pela família numerosa em Chelas, onde o pai, um pescador reformado do Tejo, pregava a tradição católica como se fosse o rosário diário. A ala estava quieta agora, exceto pelo bip ritmado dos aparelhos e o riso distante de uma voluntária contando histórias do bichinho de conta. Ana ergueu-se, limpando as mãos no uniforme azul claro, e encontrou Sofia ainda ali, encostada à porta, os braços cruzados num gesto que parecia defesa e convite ao mesmo tempo. Você. Mudou pouco, disse Sofia, o sotaque alentejano suave escapando nas vogais, como mel escorrendo em pão alentejano. Ainda tem aquele jeito de acalmar tempestades com um olhar. Ana sentiu o rubor subir, quente como o sol de agosto em Évora. E você ainda invade espaços sem bater, retrucou, tentando leveza, mas a voz saiu rouca, carregada de anos não ditos. Elas se conheciam desde Óbidos, onde as famílias vizinhas dividiam festas de São João com sardinha assada e manjerico nos cabelos. Sofia, filha de um professor de história e uma costureira, sempre fora sonhadora, a que recitava poemas de Sofia de Melbreiner no topo das muralhas. Ana, a prática, a que curava joelhos ralados e sonhava em ser enfermeira para consertar o mundo, um coração de cada vez. O beijo daquela tarde de verão fora acidental, ou assim Ana se convencera depois, quando as dúvidas começaram, alimentadas pelos sermões da avó sobre o que Deus espera das moças virtuosas. Agora, em 2025, Lisboa pulsava lá fora com o elétrico 28 rangendo pelas colinas, e o mundo mudara.
O casamento igualitário era lei desde 2010, mas nas famílias como a de Ana, em bairros onde o fado ainda cantava de dores antigas, o amor entre mulheres era um sussurro envergonhado, como um azulejo rachado num palácio restaurado. Vamos tomar um café no refeitório? Eu pago, propôs Sofia, os olhos brilhando com uma ousadia que Ana invejava. Ela hesitou, o peso da família, a mãe devota, viúva, que sonhava com netos e um genro pescador como o falecido marido, caindo sobre os ombros como a umidade do Tejo em dias de chuva. Está bem, cedeu Ana, e enquanto caminhavam pelo corredor ladeado de desenhos infantis, casas tortas com chaminés fumegantes, reminiscentes das aldeias alentejanas, sentiu o primeiro fio da teia se entrelaçando. O refeitório era um oásis de azulejos verdes e azuis, com o aroma de galão forte e bolos de arroz. Sentaram-se numa mesa junto à janela, o sol de dezembro filtrando preguiçoso, pintando sombras dançantes no tampo de fórmica. Por que Lisboa, Sofia? Coimbra não bastava? Ana perguntou, mexendo o café com a colher, o tilintar e quando como um coração acelerado. Sofia sorriu, mas havia tristeza ali, como o fado menor. Meu pai adoeceu. Câncer. Queria estar mais perto de casa, de Óbidos, sabe? E ouvi que você estava aqui. Foi como um puxão no destino. Ela estendeu a mão, tocando de leve os dedos de Ana sobre a mesa, um gesto fugaz que enviou faíscas pela espinha dela. Ana retirou a mão devagar, o toque queimando como vinho do Porto envelhecido. Sofia, as coisas mudaram. Eu mudei. Tenho a família, o trabalho. Não é como antes. Antes era inocente. Agora pode ser real. A voz de Sofia era um apelo, olhos fixos nos de Ana como se pudessem reacender fogueiras extintas. Mas o bip do pager de Ana interrompeu, chamando-a de volta à ala. Uma criança com asma aguda. Elas se levantaram, um momento suspenso como uma nota alta num fado. Enquanto corria pelo corredor, Ana sentiu o peso, o sonho da infância acordando, mas o mundo adulto, com suas pressões sociais tecidas como rendas de Viana do Castelo, pronto para sufocar. Naquela noite, em seu apartamento modesto em Alfama, com vista para as escadas íngremes onde turistas dançavam ao som de guitarra, Ana não dormiu. O crush na ala, Sofia, invadia seus pensamentos como o cheiro de jasmim noturno. Ela pegou o telefone, rolando fotos antigas, duas meninas de tranças, abraçadas num festival de folclore, com saias rodadas e fitas nos cabelos. O que estamos fazendo? Sussurrou para vazio. Lá fora, o Tejo murmurava segredos, e Lisboa, eterna amante de paixões impossíveis, parecia esperar pela resposta. Os dias seguintes foram um baile delicado de olhares roubados e toques acidentais. Na ala, onde crianças com risos como sinos de igreja e choros como lamentos de saudade preenchiam o ar, Ana e Sofia orbitavam uma à outra. Uma manhã, durante a ronda, Sofia inclinou-se sobre a cama de Maria, uma menina de 5 anos com leucemia, e sussurrou uma história de fadas alentejanas que curavam com ervas do campo. Ana observava da porta, o coração inchando de admiração. Você sempre soube contar histórias, disse ela depois, sozinhas no estoque de medicamentos, o ar cheirando a álcool e segredos. E você sempre soube escutar, rebateu Sofia, aproximando-se um passo, o espaço entre elas diminuindo como maré baixa Nazaré. O beijo quase aconteceu ali, lábios entreabertos, respirações misturadas, mas o som de passos no corredor as separou. Não aqui, murmurou Ana, o pânico misturado ao desejo, como o doce amargo do arroz doce nas festas de família. A pressão social começou a se insinuar devagar, como a névoa do Tejo ao amanhecer. No almoço com colegas, a enfermeira-chefe, Dona Isabel, uma senhora de Setúbal com rosário no pescoço, comentou casualmente: Sofia é uma moça fina, hein? Aposto que tem um noivo em Coimbra esperando. As risadas ecoaram, e Ana engoliu em seco, fingindo interesse no prato de bacalhau à Brás. Mas à noite, sozinha, as palavras da mãe ecoavam: Filha, o amor é para formar família, não para escândalos. Lembra do que o padre disse na missa de domingo? Ana sonhava com Sofia, sonhos onde corriam pelas praias de Comporta, mãos dadas, o sol beijando a pele como uma bênção pagã.
Acordava suada, o coração martelando, questionando se o amor infantil podia sobreviver ao vendaval adulto. Mas na ala, o destino tecia sua trama. João, o menino do primeiro dia, piorara. Febre alta, infecção. Sofia e Ana trabalharam lado a lado naquela noite, mãos unidas no pulso dele, orações sussurradas em português antigo. Ele vai ficar bem, disse Sofia, os olhos úmidos. Como nós vamos? E naquele instante, sob as luzes frias do hospital, Ana acreditou. Mas o teste maior viria, como as ondas gigantes de Nazaré, imprevisíveis e avassaladoras. A semana que se seguiu foi um turbilhão de turnos noturnos e silêncios carregados, onde cada encontro com Sofia era uma faísca num barril de pólvora emocional. Lisboa, com sua arquitetura barroca e ruas que serpenteiam como veias de um coração apaixonado, parecia espelhar o caos interno de Ana. De manhã, ela caminhava pelo Chiado, comprando pão quentinho na confeitaria nacional, o aroma de massa folhada misturando-se ao perfume de flores de laranjeira, e pensava em como a cidade, outrora rainha dos mares, agora testemunhava suas próprias navegações internas. É só um crush, repetia para si mesma, mas o coração, teimoso como um toureiro alentejano, não obedecia. Na ala, a rotina era um bálsamo e uma tortura. As crianças, com sua inocência desarmada, ancoravam Ana à realidade. Havia o pequeno Miguel, de 4 anos, que desenhava enfermeiras como anjos com asas de azulejo, e a pequena Inês, que cantava fados infantis enquanto recebia quimioterapia, sua voz fina como o fio de uma tiara de rendas. Sofia se integrava com graça, organizando sessões de contos com elementos da cultura portuguesa, histórias de mouros e cristãos nas muralhas de Óbidos, ou lendas do mar onde sereias aliciavam marinheiros com canções melancólicas. Ana assistia, hipnotizada, recordando como, na infância, Sofia inventava finais felizes para contos sombrios, transformando dragões em aliados. Uma tarde chuvosa de dezembro, com o céu de Lisboa derramando-se como lágrimas de saudade, elas se encontraram na capela do hospital, um recanto pequeno, com vitrais que filtravam a luz em tons de safira e rubi, evocando as igrejas de Mafra. Ana entrara para rezar, o rosário da mãe enrolado nos dedos, pedindo forças para resistir ao que sentia. Sofia apareceu como um espectro benigno, ajoelhando-se ao lado dela. Reza por quê? Por nós? A pergunta foi um sussurro, íntimo como uma confissão ao padre. Ana virou o rosto, as lágrimas traçando caminhos salgados como o Atlântico. Pela família. Pelos costumes. Meu pai, que Deus o tenha, sempre disse, o amor é como o vinho do Douro, envelhece bem se for puro, sem misturas estranhas. Ela riu amargamente, o som ecoando no espaço sagrado. Sofia pegou a sua mão, entrelaçando os dedos com uma firmeza que era promessa. Puro é o que sentimos, Ana. Lembra do nosso juramento na Oliveira? Contra ventos e marés. Isso é Portugal, terra de exploradores que desafiaram o desconhecido. Elas saíram da capela de mãos dadas, o toque um segredo partilhado, e caminharam até o jardim interno do hospital, onde oliveiras mirradas lutavam contra o betão, simbolizando resiliência. Ali, sob a garoa fina, Sofia contou sobre seu pai. O câncer o consumia devagar, como um fado lento, e as visitas a Óbidos eram pontuadas por silêncios pesados, onde a mãe chorava baixinho ao preparar cataplana. Eu vim para cá não só por ele, mas por mim. Por nós. Em Coimbra, eu namorei um rapaz por um tempo, para calar as vozes. Mas era vazio, como um vinho sem uvas. Ana sentiu uma pontada, ciúme, alívio, misturada à dor de suas próprias tentativas fracassadas. Aos 25, ceder à pressão familiar e saíra com um colega de enfermagem, um rapaz de Alcântara bom no futebol mas sem faísca na alma. Durar meses, terminando em lágrimas mútuas e um você merece mais que ecoava vazio. Eu tenho medo, Sofia. A minha mãe. Ela frequenta a paróquia de São Vicente, onde o padre ainda prega contra os pecados da carne moderna. E os vizinhos em Chelas, com suas festas de Natal cheias de olhares julgadores. Sofia puxou-a para um abraço, o corpo dela quente contra o frio da chuva, cheirando a sabão de lavanda e hospital. Então lutamos juntas. Como as mulheres de beira baixa que tecem tapetes contra o inverno.
O beijo veio então, suave como o primeiro gole de moscatel, lábios se encontrando num suspiro de rendição. Não era paixão voraz, mas um reencontro de almas, profundo e humano, como o abraço de irmãs perdidas em marés altas. Ana se afastou primeiro, ofegante, o mundo girando como carrossel de fada em festas populares. Não podemos. Não ainda, murmurou ela, mas os olhos diziam o oposto. Elas voltaram à ala separadas, mas ligadas por um fio invisível, mais forte que as correntes dos galeões de Vasco da Gama. A pressão social, porém, não tardou a apertar. No fim de semana, Ana foi obrigada a ir à casa da mãe em Chelas, um bairro de blocos cinzentos onde o cheiro de ensopado de grão de bico pairava no ar como memória coletiva. A mesa estava posta para o jantar de família estendida, tias com mantilhas de renda, primos barulhentos, e a avó contando histórias de imigrantes no Brasil. Ana, quando é que arranjas um rapaz decente? A prima Luísa já tem 2 netos, exclamou a mãe, servindo mais uma porção de bacalhau com natas, os olhos ansiosos como os de uma pomba na sé de Lisboa. Ana engoliu a resposta, o beijo de Sofia queimando na memória. Mãe, o trabalho. As crianças na ala precisam de mim. Mas a conversa derivou para fofocas paroquiais. Ouvi dizer que na televisão passam coisas modernas, casais do mesmo sexo. Que Deus nos livre. As tias assentiram, cruzando-se, e Ana sentiu o ar rarear, como em noites de calor opressivo em Évora. Na segunda-feira, o conflito irrompeu na ala. Dona Isabel, a chefe, chamou Ana ao escritório, o espaço abarrotado de pastas e uma cruz de madeira entalhada sobre a mesa. Ouvi rumores, Ana. Você e a doutora Sofia. Passando tempo demais juntas. Cuidado, menina. Este hospital é católico e as aparências importam. Pensa na tua carreira, na família. As palavras foram um soco, e quando os sermões da infância. Ana saiu dali tremendo, encontrando Sofia na pausa para café. Eles sabem. Ou suspeitam. Sofia apertou a sua mão sob a mesa. Deixa que suspeitem. Nós somos mais que rumores, somos história. Mas naquela noite, Ana recebeu uma ligação da mãe. Vem para casa no Natal, filha. Trouxe um amigo do teu tio, pescador como teu pai. Bom rapaz. O laço apertava e Ana chorou sozinha, o sonho da ala virando pesadelo social. Enquanto isso, João piorava. A infecção se espalhava e a equipe se mobilizava. Sofia liderava, sua determinação uma âncora. Vamos salvá-lo, Ana. Como salvamos uma à outra. Em meio ao caos, o amor infantil começava a se transformar em protetor adulto, mas o vendaval social rugia mais alto. O Natal se aproximava de Lisboa como um manto bordado de luzes, com as ruas do bairro Alto enfeitadas de estrelas piscantes e o aroma de rabanadas fritas pairando no ar úmido do Tejo. Mas para Ana, a festividade era uma máscara frágil sobre o abismo crescente. A ala pediátrica, decorada com presépios de cortiça alentejana e enfeites de filigrana minhota feitos pelas crianças, pulsava com uma alegria forçada, cantigas de janeiras e quando pelos corredores, misturadas ao bip alarmante dos monitores. João, agora em isolamento, lutava com uma determinação que inspirava a todos, seus desenhos de enfermeiras heróis colados na parede como talismãs. Ana e Sofia encontravam refúgio nos momentos roubados, uma troca de olhares durante a administração de remédios, um bilhete escondido num jaleco, pensa no mar de Sagres, onde o sol nos beijou primeiro, palavras que evocavam a costa algarvia de sua infância compartilhada. Óbidos, com suas muralhas brancas e festas literárias onde Sofia recitava versos de Fernando Pessoa, era o santuário mental delas. Somos como as rainhas de outrora, escondidas em castelos de pedra, brincava Sofia numa noite de plantão, enquanto arrumavam o quarto de Inês, que dormia sonhando com fadas. Mas a pressão social se infiltrava como infiltração num telhado antigo de telhas vermelhas. No trabalho, olhares desviados das colegas, sussurros no refeitório sobre a doutora Nova e sua amizade especial. Dona Isabel intensificara a vigilância, atribuindo turnos opostos sempre que possível.
É pelo bem da equipe, justificava, mas os olhos dela, afiados como facas de ourives em Gondomar, diziam mais. Ana sentia o isolamento crescer, como uma solidão em meio à multidão do Rocio em dia de mercado. Em casa, a mãe telefonava diariamente. O João, o pescador, é um santo. Viúvo, 2 filhos crescidos. Perfeito para ti, Ana. Não percas tempo com fantasias de hospital. As palavras cortavam, evocando as noites de infância em Chelas, onde a mãe contava histórias de santos protetores enquanto tricotava meias de lã para o inverno. Ana amava aquela mulher de mãos calejadas pelo trabalho na fábrica de conservas, mas o amor filial agora era uma corrente, pesada como o ouro de ourivesaria joalheira. O conflito explodiu numa noite de consoada antecipada na família. Ana chegara relutante, o jaleco ainda no carro, o cheiro de hospital grudado na pele. A mesa estava farta, peru assado com castanhas, broa de milho fumegante e o vinho de colares fluindo como o Tejo em cheia. O João, um homem de 35 anos, barba grisalha e mãos grandes de quem puxa redes, sentara-se ao lado dela, contando anedotas de capturas no mar. Mulheres como você são raras, Ana. Fortes como as sardineiras de Setúbal. Ela sorriu educadamente, mas o estômago revirava. Quando ele tentou um toque no joelho sob a mesa, Ana se levantou abruptamente. Desculpem, preciso de ar. No quintal, sob as luzes de Natal piscando como estrelas artificiais, ligou para Sofia. Eu não aguento. Eles querem-me moldar como argila num oleiro de estremoz. A voz de Sofia, do outro lado da linha, era um farol. Vem para cá. Meu apartamento em Belém, perto do mosteiro dos Jerónimos. Trouxe doçaria de Évora, pão de rala para adoçar a alma. Ana hesitou, o dever filial gritando, mas o coração venceu. Estou indo. O encontro em Belém foi um bálsamo. O apartamento de Sofia, modesto mas impregnado de toques pessoais, prateleiras com livros de José Saramago, um azulejo pintado à mão de uma janela do Tejo, cheirava a canela e nostalgia. Elas se abraçaram na porta e o beijo que se seguiu foi mais profundo, um testemunho de vulnerabilidade, lábios compartilhando o sal das lágrimas e o doce da esperança. Sentaram-se no sofá, pernas entrelaçadas, Sofia traçando padrões nos braços de Ana como se fossem mapas de explorações antigas. Conta-me da tua infância sem mim, pediu Sofia, e Ana despejou, as tardes sozinhas em Chelas, curando bonecas como pacientes, sonhando com um mundo onde o amor não tinha gênero, só corações. Eu também sozinha, confessou Sofia. Em Coimbra, estudando medicina, eu via casais nas margens de Mondego e pensava em ti. Escrevi cartas que nunca enviei, cheias de poemas ruins sobre olhos como o mar da Nazaré. Elas riram, o som libertador como o rebentão de uma garrafa de espumante na vindima do Douro. Fizeram amor não com urgência, mas com ternura, toques exploratórios, sussurros de minha protetora, evocando a pureza infantil transformada em laço adulto. Não era carne, mas alma se entrelaçando, como vinhas em pergolas alentejanas. Mas o amanhecer trouxe a realidade. Ana voltou para casa antes do nascer do sol, o carro serpenteando pelas ruas vazias de Lisboa, o mosteiro dos Jerónimos erguendo-se como sentinela silenciosa. A mãe, acordada cedo para a missa, notou o rubor nas bochechas. Onde passaste a noite, filha? Com o João? A mentira veio fácil, amarga como azeite virgem, plantão extra. Mas os olhos da mãe, sábios como os de uma romeira de Fátima, duvidavam. Na ala, o drama de João atingiu o pico. A febre subira perigosamente e uma cirurgia de emergência foi marcada. Sofia, como residente, lideraria. Confia em mim, Ana. Como confias desde Óbidos. Durante a operação, Ana esperou na sala de espera, rezando o terço, as contas escorregando como memórias. Horas depois, Sofia emergiu, exausta mas vitoriosa. Ele está estável. Salvamo-o. O abraço foi público, mas casto, sob os olhares da equipe. Dona Isabel franziu a testa, mas disse nada. O Natal propriamente dito foi um teste de fogo.
Na missa da meia-noite na Sé, Ana sentou-se ao lado da família, o incenso subindo como preces não ditas. Sofia mandara uma mensagem: pensa em ti sob as estrelas de Belém. Ana sorriu para o presépio, imaginando seu próprio menino Jesus como João, protegido por anjos de jaleco. Mas ao sair, topou com tias fofocando, via Ana com uma moça no chiado. Coisas modernas, que Deus perdoe. O veneno se espalhava. De volta ao trabalho, a traição veio de onde menos esperava. Uma colega, a jovem enfermeira Rita, amiga de longa data, confidenciou a Dona Isabel preocupações sobre o bem-estar emocional da equipe. Não é maldade, Ana, mas... as crianças sentem essas coisas. Ana confrontou-a no banheiro, lágrimas quentes. Traição por medo? Somos portuguesas, Rita, terra de fidalgos leais. Rita baixou a cabeça, murmurando desculpas, mas o dano estava feito. Relatório interno: recomenda-se separação de turnos para evitar distrações. Sofia, ao saber, enfureceu-se como uma tormenta no cabo de São Vicente. Não vamos nos curvar. Vamos falar com a direção. Mas Ana, o coração partido como um prato de cerâmica de vista alegre, hesitou. E se perdermos tudo? O amor infantil não resiste a vendavais assim. Sofia puxou para um canto da ala, onde uma janela dava para o Tejo prateado. Então o transformamos em escudo. Eu protejo você como você me protegia das abelhas nas oliveiras. Naquele momento, com o rio testemunhando, Ana sentiu o amor se solidificar, não mais sonho frágil, mas rocha como as falésias da costa vicentina. Mas o clímax se aproximava, com João melhorando e uma crise familiar no horizonte. Janeiro irrompeu em Lisboa com um sol tímido, filtrando-se pelas nuvens como esperança através de grades de conventos antigos. A ala pediátrica respirava alívio, João fora para casa, carregando um urso de pelúcia bordado com azulejos em miniatura, presente de Sofia e Ana. Vocês são minhas anjas, dissera ele na alta, os olhos brilhando como o mar de Cascais ao meio-dia. Aquelas palavras foram um bálsamo, mas o conflito interno de Ana fervia como caldo verde em panela à pressão. Os turnos separados eram uma tortura sutil, Ana nas manhãs, Sofia nas tardes, seus caminhos cruzando apenas em passagens fugidias pelo corredor, onde um toque de dedos era o máximo de intimidade. Ana sonhava acordada com noites em Belém, o corpo de Sofia curvando-se ao dela como onda à praia, sussurros de futuro entrelaçados a lendas portuguesas, seremos como as pastoras de trás-os-montes, livres nas serras. Mas a realidade mordia, mensagens da mãe, cada vez mais insistentes. O João pergunta por ti. Vem jantar domingo. Ele trouxe flores do mercado da Ribeira. Ana ceder uma vez, num domingo chuvoso, o céu de Lisboa chorando como viúva em procissão. O jantar fora cordial, João falando de redes e marés altas, mas seus olhos, bondosos, pareciam sondar. Gostas de pescar, Ana? Ou preferes águas mais calmas, como um rio interior? Ela rira nervosamente, o garfo raspando o prato de sardinhas assadas, sentindo-se exposta como uma concha na areia de comporta. Ao sair, ele a acompanhar à porta. Se precisares de um amigo, estou aqui. Sem pressões. A gentileza dele só aumentava a culpa, como o peso de uma coroa de espinhos num presépio. Enquanto isso, Sofia enfrentava sua própria tormenta. O pai piorara em Óbidos, e ela viajava nos fins de semana, voltando exausta, os olhos fundos como poços de água em quintas alentejanas. Ele quer conhecer a amiga especial de Lisboa, confidenciou a Ana num raro intervalo juntas, no terraço do hospital com vista para o aqueduto das Águas Livres, relíquia de engenharia que simbolizava persistência. Mas como explico? Ele é de uma geração de salazaristas remanescentes, que via o amor assim como heresia. Ana apertou sua mão, o vento bagunçando os cabelos como em danças folclóricas de Miranda do Douro. Diz que sou a enfermeira que cuida do teu coração partido pela distância. Elas riram, mas a risada era frágil, tecida de fios de medo. O amor delas crescia na clandestinidade, florescendo em gestos pequenos. Um café deixado na mesa com bilhete, bebe devagar, como vinho de Bucelas, ou um abraço disfarçado de consolo após uma criança chorosa.
A traição maior veio como um raio em céu sereno. Rita, redimida em aparência, aproximou-se de Ana com lágrimas. Eu não queria, mas Dona Isabel pressionou. E agora? Ouvi que ela vai ao diretor-geral. Mas o golpe veio de dentro. A mãe de Ana, alertada por uma tia devota que a vira suspeita no chiado com Sofia, apareceu no hospital sem aviso. Era uma tarde de fevereiro, com o sol pintando o tejo de ouro, quando a senhora Correia rompeu na ala, o rosto pálido como cal de muralhas obidenses. Ana, o que é isso que me contam? Tu e essa doutora. Passeando como amantes? Na minha família, isso não se faz. Pensa no teu pai, no céu, a olhar para baixo envergonhado. A voz dela ecoou, virando cabeças, colegas parando, crianças espiando de camas. Ana congelou, o mundo encolhendo ao tamanho de um azulejo rachado. Mãe, não é assim. Sofia é uma amiga. Amiga? Amigas não se olham assim. O padre disse na confissão, é tentação do demo para destruir a família portuguesa. As palavras eram punhais, envenenados pela tradição católica que moldara gerações, missas em romarias de Nossa Senhora da Saúde, onde o amor era sinônimo de procriação e obediência. Ana puxou a mãe para o corredor vazio, lágrimas escorrendo. Mãe, eu amo ela. Desde crianças. É puro, como o evangelho que tu me ensinaste, amar o próximo como a ti mesma. A mãe cruzou-se, murmurando ave-marias, mas o conflito em seus olhos era um mar revolto. Vem para casa. Deixa isso. O João te espera um futuro decente. Ana recusou, a voz firme pela primeira vez. Não, mãe. Este é o meu futuro. A mulher saiu, soluçando, deixando Ana devastada, como uma embarcação desarvorada no cabo da roca. Sofia encontrou-a no jardim, encolhida sob a oliveira. O que aconteceu? Ana contou, o choro misturando-se à chuva fina de fevereiro. Sofia a envolveu, beijando a testa como uma bênção. Ela vai entender. Como o meu pai vai. Nós somos o novo Portugal, o das marchas do orgulho em Lisboa, onde o arco-íris se mistura à bandeira verde-rubra. Mas o ápice do drama veio com uma emergência na ala. Inês, a menina da quimioterapia, sofreu uma reação alérgica grave durante uma transfusão. O pânico se instalou, alarmes soando como sinos de alarme em catedrais. Sofia e Ana, apesar dos turnos, foram chamadas juntas. No quarto de isolamento, mãos trêmulas trabalhando em uníssono, Sofia injetando antídoto, Ana monitorando sinais vitais, vozes calmantes para a criança aterrorizada. Pensa nas fadas de Évora, Inês. Elas voam alto, como tu vais voar. Um momento de tensão máxima, o coração de Inês parou por segundos eternos. Sofia gritou ordens, Ana preparou o desfibrilador e num pulso sincronizado, trouxeram-na de volta. Exaustas, elas saíram para o corredor, colapsando em abraço, ignorando olhares. Salvamos ela, sussurrou Sofia. Como nos salvamos? Mas Dona Isabel esperava, o relatório na mão, isto não pode continuar. Uma de vós tem de transferir. O conflito atingia o Nadir, com a família de Ana cortada, a mãe recusando chamadas e Sofia enfrentando o pai doente, que, ao saber por uma carta anônima, ligara furioso. Volta para casa, filha. Isso é vergonha na nossa linhagem de professores. O amor, testado como ouro no fogo, tremia, mas a raiz infantil, aquela promessa na oliveira, começava a brotar como videira resiliente. Março trouxe a primavera a Lisboa de braços abertos, com amendoeiras em flor pontilhando o céu como nuvens de algodão doce e o cheiro de fava rica nas tasquinhas do cais do Sodré. Mas para Ana e Sofia, a estação era de colheita amarga, onde sementes de amor lutavam contra geadas sociais. A ala, agora flórida com desenhos de Páscoa, coelhos com orelhas de filigrana e ovos pintados à maneira de ovar, servia de palco para sua resiliência. Inês recuperava-se devagar, seus primeiros passos uma vitória compartilhada, e as crianças, intuitivas como passarinhos de ribeira, pareciam sentir a ligação entre as duas anjas, como chamavam Ana e Sofia. A transferência pendia como espada de Damocles.
O diretor-geral, um homem de leiria com bigode grisalho e sotaque beirão, convocar uma reunião. Rumores afetam a moral. Escolham uma vai para a ala de adultos ou reconsiderem a amizade. As palavras foram diplomáticas, mas cortantes como tesouras de tosquia em montados alentejanos. Sofia, sempre ousada, ergueu a voz. Isso é discriminação. Portugal é terra de direitos desde a Revolução dos Cravos. Ana, ao lado, apertou sua mão sob a mesa, o toque uma âncora em mar tempestuoso. Fora dali, o mundo desmoronava. A mãe de Ana, após semanas de silêncio, aparecera à porta do apartamento em Alfama, carregando uma travessa de pastéis de bacalhau como ofrenda de paz. Filha, eu rezei em Fátima. O anjo disse para te amar, não julgar. Mas conta-me tudo. Sentadas na varanda com vista para o castelo de São Jorge, Ana abriu o coração. A infância em Óbidos, o beijo proibido, o reencontro na ala como milagre do Tejo. A mãe chorou, as mãos trêmulas. Eu temi pelo teu céu, mas o amor verdadeiro é céu na terra. Como o teu pai me amava, feroz, protetor. Elas se abraçaram, o perdão fluindo como água de fonte em aldeias transmontanas, e pela primeira vez, Ana sentiu a família como aliada, não prisão. Sofia teve sorte similar, mas com drama. Viajando a Óbidos, encontrou o pai numa cama de hospital local, o corpo frágil como pergaminho antigo. Eu sei da tua companheira, murmurou ele, a voz fraca como fada ao amanhecer. No início, odiei tradições de um velho tolo. Mas lembrei da tua mãe, que me salvou de solidão com seu riso. Se ela te faz feliz, abençoa-a em meu nome. Lágrimas escorreram e Sofia beijou a mão dele, o quarto preenchido de memórias, livros de história empilhados, fotos de casamentos em festas de casais. Obrigada, pai. Tu és o meu protetor eterno. Com as famílias no barco, o amor ganhou asas. Elas confrontaram Dona Isabel juntas, num escritório que cheirava a café queimado e autoridade. Nós nos amamos, declarou Sofia, de mão dada com Ana. E isso nos torna melhores profissionais, mais empáticas, como as mulheres portuguesas sempre foram. A chefe, pega de surpresa, gaguejou, mas os rumores. Ana interveio, voz firme. Rumores são como névoa do Tejo, dissipam ao sol da verdade. Relutante, Dona Isabel recuou, prometendo investigar melhor, mas o precedente estava lançado. O hospital, e quando o Portugal moderno de praias inclusivas e literatura que herda autores como Maria Judite de Carvalho, começava a ceder. A traição de Rita fora perdoada num café reconciliador no Time Out Market, onde provaram petiscos de todo o país, alheiras de Mirandela, queijos da Serra da Estrela, e Rita confessou, medo de perder o lugar. Mas vocês me ensinaram coragem. O círculo se fechava, transformando dor em lição, como contos populares onde a bruxa vira madrinha. O clímax irrompeu numa emergência coletiva. Uma gripe sazonal atingira a ala, sobrecarregando a equipe. Numa noite de plantão duplo, com camas extras no corredor e o ar pesado de gemidos infantis, uma criança, o pequeno Miguel, o desenhista de anjos, entrou em convulsão. Sofia e Ana, unidas no caos, lideraram a resposta. Oxigênio, medicamentos, calmaria verbal. Mas no pico, Sofia desmaiou de exaustão, batendo a cabeça na borda de uma cama. Ana gritou, o mundo parando. Sofia. Não. Aplicou primeiros socorros com mãos que tremiam como folhas de sobreiro no vento, chamando reforços. Horas depois, no quarto de recuperação, Sofia acordou para os olhos de Ana, inchados de vigília. Tu me salvaste, murmurou Sofia, a mão no rosto de Ana. Como sempre. O beijo ali, sob luzes clínicas, foi selo de compromisso, protetor, eterno. A equipe, testemunha, aplaudiu baixinho, o preconceito evaporando como orvalho matinal. Com a primavera florescendo, elas planejaram o futuro. Um fim de semana em Óbidos, revivendo muralhas, jantares em família, misturando tradições. O amor infantil, testado por pressões sociais como vendavais do Atlântico, emergir adulto, forte, guardião, humano.
Abril vestiu Lisboa de mantos floridos, com as varandas de Alfama cascateando gerânios vermelhos e o ar vibrando ao som de marchas populares nas festas dos bairros. A ala pediátrica, agora um jardim de recuperações, ecoava risos como sinos de carrilhão em romarias. Inês caminhava sozinha, João enviava cartões de óbidos com desenhos de castelos e Miguel presentava Ana e Sofia com um quadro, duas figuras de mãos dadas sob um arco-íris português. Para as minhas anjas protetoras, dizia a legenda, em letra infantil trêmula. O amor delas, forjado no fogo das provações, brilhava como filigrana de Viana ao sol. Dona Isabel, tocada pela dedicação durante a crise da gripe e por uma conversa franca com o diretor sobre políticas inclusivas do SNS, retirara a ameaça de transferência. Vocês provaram seu valor. E parabéns pela coragem, dissera ela, num raro sorriso, oferecendo um prato de folar da Páscoa como trégua. Rita, full e redimida, organizava um dia do arco-íris na ala, com atividades inspiradas em contos lésbicos sutis da literatura portuguesa, como as amizades profundas em obras de Agostina Bessa Luís. As famílias se entrelaçaram como videiras em latada alentejana. A mãe de Ana convidou Sofia para um almoço em Chelas, a mesa posta com cozida à portuguesa e histórias de juventude. Eu dancei fado com o teu pai numa noite de São João e soube que era o meu. O pai de Sofia, estabilizado por tratamento em Lisboa, conheceu Ana numa visita a Belém, caminhando pelos Jerónimos ao pôr do sol. Tu és a calmaria que a minha filha precisa, como o Tejo acalma o mar, abençoou ele, a voz rouca mas afatuosa, entregando-lhe um livro antigo de poesia lésbica camuflada em alegorias moriscas. O casal, pois agora eram abertamente, com anéis simples de prata de ourives de Gondomar, gravados com contraventos e marés, planejava raízes. Um apartamento maior em Campo de Ourique, com varanda para jasmins e vista para o aqueduto, onde sonhavam com a adoção futura, inspiradas pelas crianças da ala. Seremos mães como as de Trás-os-Montes, tecendo lares de lã e amor, fantasiava Sofia, enquanto Ana, prática, listava cursos de parentalidade que eram associações lisboetas. O desfecho veio numa tarde de maio, durante o Festival de Fado no Bairro Alto. Elas subiram ao palco improvisado, não para cantar, mas para uma leitura. Ana recitando um poema original sobre amor infantil virando escudo adulto, Sofia harmonizando com versos de Flor Bela espanca sobre paixões femininas indomáveis. A multidão, misturando turistas e locais, aplaudiu de pé, o ar carregado de emoção como néctar de flores de laranjeira. Lá embaixo, a mãe de Ana enxugava lágrimas, o pai de Sofia batendo palmas com vigor renovado. Enquanto caminhavam de volta pelo Tejo, mãos entrelaçadas, o sol se pondo em tons de âmbar e púrpura, Ana parou. Lembras da oliveira em Óbidos? O nosso juramento. Sofia sorriu, os olhos profundos como o oceano que moldara Portugal. Cumprido. E renovado. Elas se beijaram sob as estrelas emergentes, o rio murmurando aprovação, Lisboa testemunhando mais uma história de amor, KCH emocional, romântica, humanitária, tecida na tapeçaria da nação de navegadores e sonhadores. Anos depois, com uma filha adotiva correndo pelas muralhas de Óbidos, Ana e Sofia contariam a ela. O amor começa como sonho de criança, mas cresce para proteger, como as muralhas que nos guardam. E Portugal, eterno berço de saudades e vitórias, sorria, pois em suas veias corria o sangue de quem ama sem fronteiras.